Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa disciplina de gerenciamento de projetos, nosso curso de gerenciamento de projetos, a nossa disciplina de gerenciamento de comunicações. Nós vamos dar início agora a mais uma disciplina do nosso curso. Antes da gente começar a falar de tudo aqui, você já deve ter me visto falar aí que o gerenciamento das comunicações, né, comunicar, faz parte de 70% a 80% do tempo de um gerente de projetos. Se não ouviu falar, aqui nessa disciplina a gente vai falar em detalhes o porquê que um gerente de projetos passa a maior parte do tempo gerenciando as comunicações, se comunicando, ou garantindo que as comunicações estão fluindo bem dentro do projeto. Muito bem. E por que é isso? Porque uma comunicação mal feita ou não feita gera ruído, gera problema em todo o projeto. Então, é importantíssimo que a gente saiba, que a gente aprenda a se comunicar, se comunique da forma certa, da forma correta, usando os mecanismos corretos dentro do gerenciamento de projetos, para que o projeto flua de uma forma que todos estejam, né, todos os stakeholders, todos os envolvidos no projeto estejam focados de acordo com o objetivo do projeto e que estejam todos caminhando para o mesmo objetivo na mesma página. Então vamos falar primeiramente sobre os fundamentos da comunicação em geral, não só para projetos, mas em geral, como é que funciona a comunicação, como é que são os canais de comunicação, como é que a comunicação ela é iniciada, né, pelo emissor e ela é recebida pelo receptor, enfim, como é que funciona canais de comunicação, né? Se você pesquisar em vários especialistas, você vai ver que existem basicamente três canais de comunicação. O primeiro deles é o visual, é o que você está vendo aqui da página do nosso curso, você está me vendo aqui no cantinho, então a grande parte da forma de se comunicar é vendo, a outra é ouvindo, né? Então existem pessoas que se comunicam de forma visual, outras se comunicam de forma auditiva, e tem ainda a terceira forma, que é a forma sinestésica, é a forma de sentir. Então algumas pessoas sentem, né, a forma dela se comunicar com o mundo externo, outras é vendo e a outra é ouvindo. A gente vai entender um pouquinho de cada um desses fundamentos aqui no nosso curso e na nossa disciplina, e basicamente também dentro do curso de gerenciamento de projetos e da disciplina de comunicação. Vamos falar sobre as comunicações em projetos, aí sim, como a gente deve, como gerente, coordenador, analista ou responsável por um projeto, como a gente deve se comunicar formal ou informalmente, como que a gente se comunica, seja via e-mail, relatório, telefone, reunião. A gente vai ver todas essas formas de se comunicar dentro de um projeto. Vamos ver o gerenciamento das comunicações, e aí sim, olhando lá dentro, de acordo com o PMBOK, né, com o PMI, como é que a gente vai identificar as entradas, as ferramentas e as saídas das metodologias de gerenciamento de projetos, e vamos ver como que a gente utiliza os processos de gerenciamento de comunicações. Beleza? Então vamos começar. Fundamentos da comunicação. Para a gente entender o conceito básico de comunicação, a gente tem que entender o seguinte: se comunicar é a forma de tornar comum uma informação, de partilhar aquela informação, de conferenciar uma informação. Então, comunicação é comunicar uma ação. Então, quando você vai apresentar, vai falar sobre algo, você vai comunicar uma ação que é comum e você vai partilhar ou conferenciar aquela informação, certo? Então, muito bem. Como funciona o processo de comunicação em linhas gerais, né, no dia a dia, na sua vida, na minha vida? Como é que a gente se comunica? Como eu disse anteriormente, a gente se comunica primeiramente de forma visual, quando a gente assiste um filme, uma TV, assiste algo que te chama a atenção. Quando você ouve uma música, você ouve uma conversa, você ouve uma poesia, ou de forma sinestésica, quando você sente, por exemplo,
você vai esquiar na neve e você sente o ar gelado, você vai na praia e sente aquele mormaço, você vai, deixa eu pensar aqui, você entra numa pizzaria e você sente, né, aquele mormacinho lá do forno, né? Então tudo isso são sentimentos. Então a gente vai ver aqui, de formas gerais, como todas as três formas de comunicação são geridas. Primeiramente, vamos falar sobre o emissor, ou seja, a pessoa que vai emitir aquela comunicação, comunicar aquela informação. Então, nesse momento, eu sou o emissor, eu estou emitindo uma série de informações para você, eu estou comunicando a você esse curso, seja de forma visual, que você está vendo aqui esse slide, de forma auditiva você está me ouvindo, e se você estiver assistindo essa aula deitado numa rede, sentado confortavelmente num sofá, ou alguma coisa parecida, você também está sentindo como essa aula pode estar sendo comunicada a você, de forma positiva ou de forma negativa também. Então, o emissor, que sou eu nesse caso, eu estou codificando uma mensagem, ou seja, eu estou preparando uma informação para codificá-la de forma visual, auditiva ou sinestésica, e vou codificar essa mensagem para te transmitir. Então, uma vez que eu codifiquei, ou seja, eu entendi a mensagem, eu estou transmitindo para você através da minha fala, né, que é a codificação, eu estou transmitindo a você de forma visual e auditiva nesse momento. Então eu transmito a você a informação. Do seu lado, do lado do receptor, você vai receber a mensagem. Você está recebendo nesse momento o áudio que eu estou falando e o visual do nosso curso, certo? Então essa é a forma de você receber. Nesse momento você está recebendo de duas formas. Você pode só ver uma figura, uma imagem, ou ouvir uma música, e você recebe aquela informação. E aquilo te decodifica a mensagem. Então você vai interpretar aquilo que eu estou falando, aquilo que você está vendo, que você está ouvindo, que você está sentindo. E decodifica de acordo com uma série de adjetivos, digamos assim, né? Uma série de rótulos ou de regras que você já aprendeu para aceitar aquela informação. Então, por exemplo, o meu tom de voz pode estar te falando, pode estar decodificando para você que eu estou sendo incisivo naquilo que eu falo. Se eu te falar algumas coisas mais tranquilas, de uma forma mais amável, de uma forma mais tranquila, com uma voz mais branda, você pode estar decodificando essa informação de uma outra forma também, de uma forma mais leve. O que o Eric está dizendo agora é uma forma mais leve de transmitir uma comunicação. Né? Quando a pessoa que você ama, né, se você tiver aí uma pessoa que você gosta, que você admira, que você ama, e ela fala baixinho ali no seu ouvido, aquilo te decodifica um outro tipo de informação. Se uma pessoa fala de uma forma mais ríspida, apontando e tal, isso pode estar te passando também uma decodificação de entonação de raiva, de imposição, de ódio, enfim, o que quer que seja. E você então decodifica aquela mensagem e interpreta ela de acordo com as suas regras de informação, certo? Então, muito bem, é assim que funciona basicamente o processo de comunicação em linhas gerais, não só em projetos, mas na vida como um todo. Para e pensa se faz sentido isso que eu estou te dizendo. Se fizer, é isso aí. Se não, também me manda uma mensagem e fala assim, Eric, não é assim que eu entendi, não é assim que eu vejo, não é assim que eu vejo, não é assim que eu interpreto, não é assim que eu sinto. Me manda que a gente pode debater aí, tem várias formas da gente falar sobre processo de comunicação. Beleza? Então vamos continuar aqui. E daí, quando você recebe e decodifica, você me dá um feedback. Isso aqui é o que eu acabei de te pedir, certo? Olha como funciona o ciclo do processo de comunicação. Te falei algo, você interpretou de alguma forma que eu não sei ainda qual é, mas se você me der o feedback, né, eu vou saber se a interpretação foi boa, foi ruim, foi neutra. Se você está numa conversa a dois,
quando você devolve uma pergunta, um olhar, um gesto, né? Você cruza o braço, você dá um feedback daquela informação que você está recebendo. Por exemplo, nesse momento, você pode estar, deixa eu interpretar aqui, o seu feedback nesse momento pode ser um desses. Ó. Você pode estar prestando atenção no que eu estou dizendo, você pode ter se afastado, por exemplo, não me interessa muito essa informação, então o seu corpo se afasta da informação, isso é uma forma de dar feedback, e quem conhece essas interpretações sabe dizer isso. Então a pessoa quando se aproxima, bota a mão no queixo, ela abre o olho, ela está absorvendo aquela informação, decodificando de uma forma interessante. Aquela informação é interessante. E dá o feedback para o emissor de que ele, o receptor, está interessado. Se ele se afasta, cruza o braço. Quando a gente cruza o braço, por exemplo, é que a gente está se fechando para aquela informação ou para aquela pessoa também. Quando você, se você estiver numa mesa de reunião e a pessoa abre os braços, e ela deixa o peito à mostra, é porque é um feedback do corpo da pessoa de que ela ela baixou a guarda. Então, ó, me desarmei para a gente conversar. Então, quando a pessoa desarma, põe a mão em cima da mesa, é uma forma dela dar um feedback de que aquela informação interessa e ela está totalmente desarmada para receber. Então, a gente tem treinamentos e cursos específicos para isso. Se você quiser, eu posso montar um e fazer aqui, colocar aqui como um bônus aqui do nosso curso, botar aqui um curso sobre interpretação corporal, visual, auditiva, como feedback de reuniões ou de conversas, ok? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, espero que você tenha entendido aqui o processo de comunicação. Se não entendeu ou se tem mais alguma dúvida, escreve para mim, manda um e-mail, uma informação, um WhatsApp, o que quer que seja o meio de comunicação que você tiver, para que eu possa te dar um retorno sobre isso que a gente está conversando aqui. E que tipos de comunicação são mais conhecidas e frequentes na forma de se comunicar? Nós já vimos aqui como funciona, o processo da comunicação. Que tipos de comunicação são as mais conhecidas e utilizadas por nós no nosso dia a dia, que a gente faz aí de forma tão intuitiva que a gente nem para se tocar como que a gente faz para se comunicar. Então a primeira delas é a escrita, ou seja, escrever, nada além disso. E a gente escreve quase que diariamente, a gente está escrevendo alguma coisa. Apesar da tecnologia ter roubado um pouco dessa habilidade. Outras formas são a oral ou a sinais, ou seja, a forma de você falar ou de você para surdo e mudo, as pessoas que têm a deficiência de surdez, ou problemas de surdez, a língua dos sinais para ela poder interpretar lá as letras e as palavras, que são ditas. A outra forma é a forma horizontal de se comunicar, ou seja, é uma forma de você se comunicar de igual para igual, seja com um colega de trabalho, seja com uma pessoa que tem o mesmo nível hierárquico que o seu, seja uma forma de você se comunicar vizinho com vizinho, por exemplo, advogado com advogado. Então tem formas de se comunicar na forma horizontal e na forma vertical, que a gente conhece muito nas empresas também, como a forma top-down, onde quanto maior o nível hierárquico, a forma de se comunicar ela é diferente ou vice-versa. Outra forma de se comunicar, outro tipo de comunicação é a comunicação formal. É quando a pessoa tem que fazer uma apresentação, quando a pessoa tem que escrever um texto que seja um texto formal para um memorando, um relatório, ou escrever um e-mail que seja formal, por exemplo, uma empresa de RH que está contratando uma pessoa e manda lá a proposta de contratação, seja uma forma de você escrever para o seu chefe, o seu chefe escrever para você em relação ao projeto ou alguma coisa assim, tem a forma formal de se escrever. Também tem a forma informal de se comunicar, que pode ser caracterizada como aquele bate-papo no happy hour, a conversa do café, a conversa do almoço, a conversa entre amigos num evento, uma conversa pai e filho, mãe e filho, pais e filhos,
Então, uma conversa que não tenha que ter nenhum ritual formal de escolher as palavras, definir como você vai, ou o que você vai falar para se preocupar como você vai ser interpretado ou não, também é uma forma de se comunicar. A outra forma de se comunicar é a forma interna, ou seja, uma comunicação de fora para dentro. Então, aquela comunicação que a gente também pode chamar de uma comunicação introspectiva, uma comunicação que o mundo externo traz para você. E, obviamente, a última é a forma externa, como você externaliza uma informação, como você externa um sentimento, uma palavra, uma forma escrita ou oral, ou uma forma de você simplesmente expor aquilo que é a sua ideia ou o que você quer comunicar, certo? Então, essas são as formas, os tipos de comunicação. Só recapitulando, tem a escrita, oral e sinais, uma forma horizontal ou forma vertical, uma forma, um tipo formal e informal de se comunicar e a forma interna ou externa de se comunicar também. E não podemos deixar de falar sobre a forma de nós entendermos a comunicação. Falando agora como um receptor, como que a gente recebe e entende uma comunicação? Existem 3 formas básicas de se entender, de se receber, de se interpretar uma comunicação, e a primeira delas são as palavras. Tem palavras ditas ou escritas, elas são somente 7% do entendimento da comunicação. Então, isso que eu estou te falando, isso que eu estou conversando, isso que eu estou passando de comunicação ou de informação para você, as palavras que eu estou usando servem apenas como 7% do entendimento do que eu estou te passando. Os outros 38% é justamente o tom da minha voz. Se eu passar para você que a forma de se comunicar, se eu te passar o tom de voz duvidoso, tipo a comunicação, ela é 7%, né, as palavras e 38% o tom de voz. Se eu me comunico com você assim, provavelmente você vai ter dúvidas. Pô, será que o Eric sabe do que ele está falando? Esse tom de voz dele não me transmitiu confiança. Isso é uma forma. A outra é assim, pessoal, é o seguinte, 7% da forma da gente se comunicar é por palavras. Então, as palavras que nós usamos somente interpretam 7% da forma de se comunicar. Os outros 38% é o tom da minha voz. Então, tenha certeza que 38% da forma que eu falo para você, que você me ouve, são responsáveis esses 38% são responsáveis pelo entendimento da comunicação. Se eu falo de uma forma mais firme ou incisiva, você vai entender como assim, eu acho que esse cara sabe do que ele está falando. Né? Ou se, por exemplo, se eu falasse para você de uma forma autoritária, eu estou te falando que as palavras só representam 7% do entendimento do ser humano. Os outros 38% são o tom da minha voz. Tá entendido? Se eu me comunico dessa forma, eu posso estar passando no tom da minha voz imposição, uma ordem. Né? Então, entender do tom da voz, saber interpretar o tom da voz, isso a gente faz de forma automática no dia a dia, não é verdade? E o restante, agora é o mais importante, 55% de todo entendimento são sinais. Então, se você agora, que já sabe toda essa forma da gente se comunicar, e souber interpretar esses percentuais, você vai entender o seguinte, você vai entender que, olha, do jeito que eu falo para você agora, eu estou gesticulando com a minha mão, se eu coloco a minha mão numa posição, numa outra, se eu me prostro para falar com você, se na hora que você está se comunicando, eu coloco a mão na minha boca, no meu queixo, eu me prostro para frente, o sinal corporal diz que eu estou interessado em você ou no que você tem a me dizer. Como o contrário também é verdade. Se eu me coloco para cá, eu posso estar representando, né, com esse sinal que ou
aí você tem que interpretar, claro, e tem de novo, tem cursos e treinamentos para isso, pessoal. Se eu sento aqui e eu quero ouvir, aí você tem que analisar todos os sinais, claro. Se eu sento aqui, mas eu cruzo o braço, eu posso estar te dizendo, essa informação não me interessa, porque além de eu me afastar, eu me protegi, eu me fechei. Mas se eu me acomodo e eu abro o meu peito, pode ser que eu esteja me acomodando para receber melhor essa informação. Então tem 2 jogos de sinais aí para você interpretar. Aí você pode olhar minha face. Se eu abro meu arregalo, se eu encosto, abro e eu arregalo meus olhos, ou abro um leve sorriso, é porque eu me abri para receber aquela informação. Né? Se eu faço assim, eu estou prestando atenção, também pode ser que eu esteja interessado. Então, tem uma série de formas de interpretar sinais, principalmente os corporais, em relação àquele entendimento da informação ou como a gente está se comunicando. Uma mulher, por exemplo, se ela tira o cabelo, né, e ela deixa o pescoço à mostra, é uma forma de mostrar que ela está cedendo àquele tipo de comunicação. Por quê? Porque instintivamente, quando a mulher faz isso e deixa o pescoço à mostra, é um sinal de vulnerabilidade que ela está se expondo. Ou ela já confia em você e confia naquilo que você vai dizer, ou ela está, né, no caso de flerte, né, aqui eu estou falando um pouquinho dos estudos que eu tenho sobre esse tipo de treinamento, né, de comunicação corporal. Uma mulher, quando está lá numa balada e ela faz isso, né, na hora do flerte ali com a pessoa, é porque ela está se abrindo e ela está assim, pode, né, usando linguagens um pouco mais rústicas, ela está abrindo para a presa poder atacar. Então é uma forma que a mulher tem de mostrar assim, estou vulnerável. Né? Em outras palavras, vem em mim. Né? Com todo respeito, mas vem em mim. Então isso aqui assim, não é meu achismo, pessoal. O que eu estou dizendo aqui, o que eu estou comunicando são, se você já viu meu escritório aqui, né, dos livros que eu já estudei, essa forma de se mostrar fisicamente, que representa 55% da comunicação, são estudos feitos há anos e eu só estou replicando aqui para você entender como é que funciona todo esse processo então de comunicação. E como todo processo de comunicação, existem as barreiras ou os ruídos na comunicação, no processo de se comunicar, que são aqueles processos que justamente interrompem ou fazem com que a comunicação não seja bem sucedida. A gente que já participou um pouco do mundo tecnológico, são aqueles, né, quando você usa no telefone e vem aquele ruído e a pessoa não consegue ouvir, ou agora a gente utilizando a internet como um processo de comunicação, a gente manda um áudio e o áudio falha. Então são as barreiras e os ruídos que a gente conhece. Então, essas formas de se comunicar, elas geram perdas, né, da comunicação ou de parte daquela informação, geram mutilações da comunicação, ou seja, cortes, né, aquelas informações que vêm picadinhas ali e a gente não consegue entender o que o emissor está passando de informação, distorções, ou seja, a pessoa não fala de uma forma clara e a gente acaba interpretando ou entendendo de uma forma errônea aquela informação que foi passada. Ou tem algumas interferências, você está tentando prestar atenção no áudio, você pode estar agora, nesse momento, tentando prestar atenção na aula, pode ter um barulho de um carro, um ônibus, uma moto passando na rua, o telefone pode estar tocando, chegar uma mensagem de WhatsApp, alguém pode estar te chamando nesse momento e tirando, né, a sua atenção sobre aquela informação que você está absorvendo. Pode ter vazamento das informações. Né? A gente tem momentos aí, a gente vê muito na política, né, vazamento de áudios que não deveriam vazar, ou de conversas, ou de vídeos, né, no WhatsApp, por exemplo, que vazam as informações e a comunicação ela pode ser divulgada, disseminada de forma errada. Pode ter ampliações, ou seja, você diz uma informação e a pessoa acaba interpretando de outra forma e levando a informação de forma errada. Ou desvio da informação, a informação deveria ir do emissor
para o receptor e ela acaba não chegando até o receptor da forma que deveria ou como deveria. Então, barreiras ou ruídos são as formas que atrapalham a comunicação clara, direta e objetiva de atingir o seu objetivo, que é comunicar uma informação. E, claro, os tipos de barreiras são mais conhecidos no mercado, são mais conhecidas na forma de se comunicar, são as barreiras pessoais. Você pode não gostar de uma pessoa, sabe aquela história? O meu santo não bateu com o da pessoa X. Ou, cara, aquela pessoa tem alguma coisa que me incomoda. Então, barreiras pessoais podem sim interferir na forma, na hora de se comunicar. Outro tipo de barreira são as barreiras físicas. Às vezes você quer conversar com uma pessoa, se comunicar, e existe uma barreira física que não permite que você se comunique com aquela pessoa. E aí tem várias formas de interpretar ou de apresentar essas barreiras físicas. Pode ser, né, literalmente um muro, uma grade que esteja ali entre as pessoas que, por exemplo, numa comunicação sinestésica, né, de toque, de sentimentos, você não consegue abraçar a pessoa. A gente está agora, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas esse momento que eu estou gravando, a gente está passando pela Covid-19, né, no mundo, e essa barreira, essa quarentena que o mundo impôs, né, por necessidade, claro, criou-se barreiras físicas. Você não pode mais estar próximo das pessoas que você ama, você não pode estar mais andando na rua livremente. A gente está no momento que os shoppings fecharam, o comércio fechou, né, o mundo se fechou para que na quarentena, né, o que a gente chama de isolamento social, cria essa distância física para diminuir o efeito do contágio do coronavírus. Então, aqui é um grande exemplo de barreira física que a gente está vivenciando, ou se a gente já passou por isso no momento do vídeo, nesse momento que eu estou gravando, a gente está exatamente nesse processo de afastamento, de isolamento social. E um outro são as barreiras semânticas. Formas, por exemplo, vou usar 2 exemplos aqui. Eu trabalhei muito tempo, se você já sabe, vou repetir, mas eu trabalhei muitos anos, né, numa multinacional de tecnologia, onde eu fui gerente de projetos, executivo de projetos por 5 anos de projetos globais. E eu acabei gerenciando projetos aqui do meu escritório no mundo inteiro. E eu tive muito problema de interpretação semântica do que se fala, porque mesmo que você fale inglês com um americano, a forma de se falar é outra. Porque a gente aqui no Brasil tem não vou chamar de problema, mas é um ponto de atenção, porque a gente costuma falar inglês do jeito brasileiro e não fala inglês do jeito americano. E a forma de interpretar as frases, de se comunicar, é um tanto diferente. Então, quando você se comunica né, de uma forma que não é tão clara, por problemas de semântica, de entendimento, isso gera um tipo de barreira. Ou não, né? Aí depende do como você consegue se fazer claro na sua comunicação. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Deixa eu dar 2 exemplos rápidos aqui para você. Teve um projeto que tiveram que vir 2 indianos para o Brasil, e eu estava gerenciando um projeto em que a gente precisou da locação desses indianos aqui no Brasil. E é claro, né, todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabem, que indiano, na maioria das castas, eles não comem carne. Pouquíssimos comem carne de boi, né, de vaca. E o pessoal queria levar eles aonde? Para uma churrascaria. E, cara, você não pode, né? Contra a religião deles, ou algumas castas que são, né, núcleos religiosos que não permitem, porque a vaca é um animal sagrado na Índia. Uma outra forma, outro ponto de atenção, o americano ele é muito individual, né, e ele cria ali um círculo imaginário virtual de espaço dele. Uma vez um chefe meu, um diretor, me falou assim: Eric, vocês aqui no Brasil são muito de tocar, né, de pegar. Cara, vocês invadem meu espaço com muita frequência. Então, essa barreira, né, que talvez seja uma barreira pessoal, talvez seja uma barreira física, mas também de semântica, de entendimento da cultura do americano.
Então, saber entender esses tipos de barreiras são muito importantes no momento de você se comunicar. E aí vai uma recomendação minha, que eu, a partir desses eventos, eu iniciei, né, esse processo. Eu passei a usá-los. Né, antes de eu iniciar uma comunicação que seja verbal, uma comunicação que seja oral, qualquer uma que seja, eu procuro entender como funciona o outro lado, o emissor, como é que ele recebe normalmente aquelas informações. Deixa eu dar um outro exemplo rápido aqui para você. Como eu prometi, quero também trazer exemplos, né, de projetos que eu já participei, até para você entender como você pode passar por eles em algum determinado momento da sua vida. Nesse mesmo projeto, esse meu mesmo chefe, né, o diretor americano, ele foi fazer uma apresentação de resultados de um projeto nosso para um grande banco aqui no Brasil. E estava a diretoria, vice-presidência do banco, recebendo na reunião presencial, recebendo como receptor os resultados, estavam assistindo a apresentação. E o meu diretor, do jeito americano dele, o que ele fez? Ele começou a apontar, né, era um projeto que a gente chama na área de TI gap analysis, né, análise de gaps, e a gente começou a apresentar quais eram os gaps que aquela empresa tinha na área de segurança da informação. Só que a forma de se comunicar do meu diretor, que era uma forma americana de se apresentar, que é muito direto, muito straight to the point, como eles gostam de dizer, né, direto ao ponto, ele começou a apontar, olha, você tem problema aqui, 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 o seu pessoal falha aqui, aqui, aqui. Aquilo gerou assim, foi tão negativo, foi tão pesado, que um vice-presidente bateu na mesa, mandou parar a reunião, falou que acabou a reunião, acabou o projeto, porque como pode um dos maiores bancos da América Latina ter tantas falhas e tantos problemas? Se isso fosse verdade, o banco não estaria na posição que estava. E aquilo gerou realmente um pedido de cancelamento do projeto. Então foi para na época, a nossa presidente de security, né, na empresa que eu trabalhava, que era amiga pessoal desse vice-presidente, e ela explicou para ele assim, olha, desculpa, porque o meu diretor, ele é americano, e é o jeito deles. Né? A gente depois internamente, né, na conversa informal dentro da empresa, né, conversa de café, a gente falou, Robert, veja, vamos chamar ele de Robert, né? Veja, aqui no Brasil, o brasileiro ele é mais sentimental. Você não pode ir direto ao ponto e dizer que, olha, você tem um problema, você tem uma falha, você está errado. Tem que usar as palavras de uma forma mais amena, mais branda. Então, olha, existem processos de melhoria que podem ser desenvolvidos para que o banco atinja um desempenho melhor. É a forma de mostrar que você está errado e tem que melhorar. E aí ele entendeu que aqui no Brasil ele teria que se adaptar à cultura brasileira, já que ele queria trabalhar em projetos brasileiros. Então, esse aí é outro exemplo que eu te dou. Né? Tem outros, né, meus, com empresa espanhola. O espanhol também ele é muito direto, muito estúpido nas palavras, mas é o jeito do espanhol, e você acaba tendo que aprender a lidar. Né? E a gente tem aí empresas de telecomunicações da Espanha, do México, que tem essa cultura mais dura também de falar. Mas tudo isso são experiências que no decorrer aqui do nosso curso eu vou trazendo para você, a gente vai falando sobre elas. Beleza? Vamos continuar. Então, saber ouvir também é muito importante. E é o que a gente chama uma atenção aqui para o ouvido ativo, saber ouvir ativamente. A gente tem aí uma grande falha, que é o seguinte: as pessoas hoje, elas ouvem por ouvir. Então, eu posso estar aqui falando com você, ou você pode estar numa conversa onde você ouve os 5, 6 primeiros segundos e logo depois o seu cérebro já trabalha numa resposta. Você já parou de ouvir o que o teu emissor está falando. Então, para você agora já pouco importa. A sua preocupação ela é mais assim, qual é a próxima coisa que eu vou falar? Ou, se for uma crítica, como é que eu vou me defender? Cara, eu já não estou te ouvindo mais. Então, saber ouvir é uma arte, poucos sabem, ainda mais ouvir ativamente, saber realmente ouvir.
saber mostrar ao outro que você está ouvindo o que ele está dizendo e está absorvendo aquela informação. Como que você faz isso? Fazendo perguntas sobre aquilo que a pessoa está te falando. Então, se eu estou te falando aqui sobre esse assunto e você realmente está ouvindo ativamente, você deve ter 1, 2, 3 perguntas sobre esse tema que eu estou falando. E não simplesmente, mas isso. Porque senão você está fazendo como 92% aí da população que simplesmente ouve por ouvir, não absorve, não interpreta e simplesmente está preocupado em o que eu vou falar daqui para frente. Tá certo? Então, saber ouvir é uma arte e ouvir ativamente é importantíssimo, principalmente como gerente de projetos, que você tem que ouvir muito a sua equipe, interpretar o que eles estão dizendo para tomar uma decisão, para passar aquela comunicação adiante e para fluir essa comunicação. Tá certo? Então eu vou dar por aqui essa introdução da comunicação. Se você ficou com dúvidas, perguntas, quer saber um pouco mais sobre algum dos temas que eu abordei aqui nessa primeira parte da nossa disciplina, fica à vontade, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Tá certo? Muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima videoaula.